o sucesso dos patriarcas vinha de uma preocupação. Todos eles tinham algo em comum, mas se preocupavam com o quê? Será que eles se preocupavam em ser ricos? Não. Eles se preocupavam em ter muitas posses? Não. Eles se preocupavam em ter poder para poder dominar outros povos? Não. Essa não era a preocupação número um. Mas a preocupação número um era andar na presença de Deus. Eles eram bem-sucedidos porque eles andavam na presença de Deus. Eles não abriam mão de andar na presença de Deus. Você vê, quando Jacó, ele abençoa José, ele faz questão de frisar isso. Olha o que está escrito aqui, ó. Gênesis 48, versículo 15, diz assim: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Se vê, na hora dele abençoar o seu filho, a primeira referência, a primeira coisa que ele fala é sobre o Deus em cujo os meus pais andaram na presença dele. Olha como ele enfatiza isso, de andar na presença dele. Sempre passaram para ele que ele, para ser bem sucedido, tinha que andar na presença de Deus. Para ser protegido, tinha que andar na presença de Deus. O mundo era ruim, o mundo era cruel. Naquela época não havia tanta justiça, não havia justiça, era a lei do mais forte. E uma coisa os seus pais aprenderam, que quando se anda na presença de Deus, você é forte. Quando anda na presença de Deus, você faz a diferença. E olha, todos eles que andaram na presença de Deus fizeram diferença. Vamos começar por Enoque. Enoque, ele fez diferença na época dele. Diz a Bíblia que Enoque, ele andava com Deus, não se desviava. Tanto ele agradou tanto a Deus, que Enoque não viu a morte. Enoque foi arrebatado, foi levado. Deus levou ele. Noé, todo mundo sabe que a época de Noé foi uma época assim de pecado geral, terrível. O mundo todo se corrompeu, mas mesmo o mundo todo se corrompendo, Noé andava na presença de Deus, e ele fez diferença. E porque ele andava na presença de Deus, ele foi diferente. Diz a Bíblia que ele foi diferente entre os seus contemporâneos. Que ele andava na presença de Deus, foi salvo ele e toda a sua família. Veja, Abraão, Ur dos caldeus era terrível, mas Abraão não se contaminou. Abraão andava na presença de Deus. Você vê, apesar das circunstâncias, a sua esposa não fazia filho, e naquela época o homem podia ter quantas mulheres pudesse, quantas mulheres quisesse, mas Abraão fez diferença. Abraão só tinha uma única esposa, Sara. Isaac fez diferença. Isaac foi bem sucedido. Ele é conhecido como o homem que prosperou numa das piores crises do mundo. Ele prosperou. Em meio à crise, ele cresceu. Enquanto todos plantavam, não conseguiam nem plantar, não conseguiam colher nada, ele plantou e colheu, fez a diferença. Mas a preocupação dele número um era o que, gente? Andar na presença de Deus. Jacó, a vida de Jacó foi um reboliço. A vida de Jacó foi um sacode, foi de tribulações. Mas Jacó, de entre tantas coisas que aconteceram na vida dele, tem uma coisa que ele conservou: ele nunca saiu da presença de Deus, sempre se manteve ali na presença de Deus. Mesmo depois que saiu da terra de seu pai, foi para aquela terra estranha ali,
trabalhando para o seu sogro, para o seu tio, mas ainda assim ele se manteve na presença de Deus, não saiu da presença de Deus. José, ele estava ali abençoando José. Veja quantos momentos difíceis José passou. José foi vendido como escravo, José foi perseguido pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, mas a escravidão não tirou ele da presença de Deus. Os açoites como escravo não tirou ele da presença de Deus. Quando ele tentou crescer um pouco, já estava legal, aí vem a mulher de Potifar, veio com prazeres, o diabo tentando oferecer prazeres. Ele saiu da presença de Deus? Não. Por que ele não saiu? Porque a preocupação dele, número 1, era permanecer na presença de Deus, não sair da presença de Deus. Aconteça o que acontecesse, ele não saía da presença de Deus. Por ele ter rejeitado a mulher de Potifar, isso lhe custou caro, foi parar na prisão, foram 14 anos preso, por algo que ele não fez, inocente. Mas me diga, será que a prisão, será que a cadeia, será que a injustiça tirou ele da presença de Deus? Não, nenhuma injustiça tirou ele da presença de Deus. E você, qual tem sido a sua maior preocupação? Será que a sua preocupação tem sido essa, como a dos patriarcas, não sair da presença de Deus? Porque o diabo está chamando. Bispo, como é que uma pessoa pode sair da presença de Deus? Quando mente, ela está saindo, está se desviando. Quando você rouba, você está saindo. Quando você adultera, prostitui, você está saindo da presença de Deus. Quando você cobiça algo de alguém, você está saindo da presença de Deus. A vaidade é excessiva, você está saindo da presença de Deus. E esse tem sido o grande problema. Quantas pessoas já tiveram na presença de Deus e elas saíram? Você está aí na presença de Deus, o diabo está estendendo a mão, está te oferecendo prazeres, está te oferecendo soluções imediatas, está te oferecendo saída para o seu problema. Por que que você está saindo da presença de Deus? Será que a miséria, um momento difícil que você está passando financeiramente falando, isso está te tirando da presença de Deus? É o desemprego? É a falência da sua empresa? São os problemas que você está tendo no casamento? Isso está tirando você da presença de Deus? Meu amigo, a presença de Deus é inegociável. A gente não pode abrir mão da presença de Deus por nada. Andar com Deus é prioridade. Não importa em que condição, não importa em que situação, Deus é prioridade na nossa vida. Os patriarcas venceram, os patriarcas foram bem-sucedidos, os patriarcas venceram. Sabe por quê? Porque a preocupação deles, número 1, era não se desviar da presença de Deus, não importando as circunstâncias. Você vê quantas lutas José enfrentou. Vê se ele saiu da presença de Deus. O diabo ofereceu, o diabo usou a dor para ver se tira, para ver se ele ficasse decepcionado com Deus e sai da presença de Deus. Não saiu. O diabo usou o prazer, usou o bem-estar, o prazer, para tirá-lo da presença de Deus. O diabo tirou a liberdade dele. Por 14 anos ele ficou preso injustamente. Ele não saiu. E você vê, em todas as etapas da sua vida, em todos os momentos, em todas as situações que ele foi colocado, ele fez diferença. Ele fez diferença como irmão,
no meio de todos os irmãos. Ele fez diferença como escravo, ele fez diferença como preso, e fez diferença como governador. Diga graças a Deus. Quem anda na presença, quem anda com Deus, sempre vai fazer diferença. Porque quem anda com Deus não se vende. Quem anda com Deus não se corrompe. Quem anda com Deus não mente. A mentira é fruto de falta de confiança. Quem crê, permanece na presença de Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que a pessoa venha a perder, mas ela permanece, porque para ela, o permanecer, para ela andar com Deus, é prioridade. Foi o que Paulo falou: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? O que é? Hoje a gente vê um cristianismo fraco, um cristianismo virado mais para o materialismo do que para a própria fé propriamente dita. Hoje a gente vê ódio entre os cristãos, e a gente vê ódio em nome da fé. Cristão, ódio, a gente tem visto ódio em nome da fé. Ei, não existe ódio santo. Ódio é do diabo. Ódio é fruto do diabo. Ódio vem do diabo. Não existe, presta atenção, não existe ódio santo, não existe isso. Guarde a sua fé. Não odeie só porque você foi injustiçado. É exatamente o que o diabo faz. Por que das injustiças? Por que da perseguição? É para ver se você deixa entrar o ódio. A injustiça é para isso. Peraí, qual é o objetivo da perseguição? Qual é o objetivo da injustiça? Qual é o objetivo da humilhação? É para colocar ódio no seu coração. Sabe, aquele ódio da razão. Não, eu tenho razão. Eu estou odiando ele porque eu tenho razão. Que isso? Ódio santo não existe. Jesus disse para dar a outra face. Deixa Deus agir. Deixa Deus operar. Ele é Deus. Enquanto você estiver na presença dEle, não se preocupe com quem se levanta contra você. Amém, pessoal? Enquanto você estiver na presença dEle, não se preocupe. José era escravo, mas a maior preocupação dele não era a liberdade, não. A maior preocupação dele, saber o quê? Não sair da presença de Deus. No finalzinho, olha o que José fala para os seus irmãos: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Olha só, olha, vocês me fizeram mal, eles todos cheios de medo, e agora o que vai acontecer com a gente? Pô, perdoa a gente, perdoa, nós vamos ser seus servos. José falou assim: olha, fiquem em paz, não tenham medo, vocês me fizeram muito mal, mas Deus transformou todas as maldades que vocês fizeram contra mim em bênçãos. Diga graças a Deus. Todas as maldades que vocês fizeram contra mim se transformaram em bênção. Agora me diga, Deus teria transformado essas maldades em bênção se José tivesse ódio dos seus irmãos? Você tem ideia de quantas chibatadas José deve ter levado quando ele foi levado como escravo? Você tem ideia o que ele passou como escravo? Tudo que o diabo queria é que José tivesse ódio,
que José tivesse mágoa de seus irmãos. Mas José não fez isso. Sabe por quê? A preocupação de José era se manter na presença de Deus. Apesar dos apesares, apesar de tudo que estava acontecendo, ele só queria uma coisa: a presença de Deus. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas na presença de Deus. Eu posso até perder, se eu tiver que perder alguma coisa, eu perco, mas na presença de Deus, eu não saio. Tira o que quiser tirar, como Jó, perdeu tudo, perdeu até a saúde, mas veja se ele saiu da presença de Deus. Espera aí, qual era a intenção do diabo em tirar tudo dele? Qual era a intenção dele? Tirá-lo da presença de Deus. Quantos de vocês aqui, talvez você não é mais a mesma pessoa desde que o seu marido te deixou? Talvez você nunca foi mais a mesma pessoa desde que você perdeu seu filho. Você nunca mais foi a mesma pessoa desde que você perdeu o seu negócio. Desde que o seu negócio faliu, você nunca mais foi a mesma pessoa. O que foi? Por causa do que você perdeu, você saiu da presença de Deus. Ei, Ele é soberano. Tudo que Ele permite, tudo que acontece com a gente, Ele permite. E tudo que permite, faz bem para a gente. Tribulação não é bom. Ninguém gosta de perder. Mas olha, a nossa alma ela é lavada na dor. Acredita em mim. E muitas vezes a gente só consegue ver a Deus na lágrima. Tem muita gente que só consegue ver a Deus na lágrima. O óculo para ver a Deus é a lágrima. É na lágrima que a gente se chega mais a Deus. A tribulação, ela não vem para tirar você, ela vem para chamar você para mais perto de Deus. Ela vem para aproximar você de Deus. Você entendeu? Sinceramente, pare, olhe para a sua vida, seja honesto com você. Você está na presença de Deus? Você já entrou na presença de Deus? Está na presença de Deus? Ou você estava, hoje você não está mais? Tem pessoas que estão aqui nessa noite que nunca estiveram na presença de Deus. Lute, entre na presença de Deus, ande na presença de Deus, ande com Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que estão na presença de Deus, mas estão saindo. Já marcou um passo para sair. Ei, lá fora, fora da presença de Deus, você será destruído. É a presença de Deus que nos protege. Peraí, é uma questão de inteligência. Peraí, se com Deus não encontrei solução, sem Deus é que vou encontrar solução? Ou se a minha vida com Deus não está mudando, sem Deus é que vai mudar? Com Deus já está difícil, e sem Deus vai ficar fácil? Então, aconteça o que acontecer, permaneça na presença de Deus.